Olá, meus amigos leitores e leitoras, novamente aqui falando sobre a necessidade de nós pensarmos um pouco mais as nossas questões democráticas e institucionais e não sermos apenas palhaços mascarados ou simplesmente nos tornarmos indiferentes sobre a necessidade de se pensar as relações humanas, as leis e as instituições do nosso Brasil. Então, por isso, precisamos aos poucos tratar dessas questões como elas fossem indispensáveis, como se elas fossem sempre renovadas pelo aquilo que nós instituímos como formas de convivência todos os dias. Por isso, eu vou hoje falar brevemente sobre uma questão que eu acho indispensável para nós pensarmos, a ideia de sustentabilidade, principalmente sustentabilidade social. E eu vou me valer de duas expressões. Uma do professor Luc Ferry, que se fala da inovação destruidora, e uma outra de Schumpeter, chamada de destruição criadora. Para se falar de sustentabilidade social, é preciso ter alguns pressupostos. Como a gente já viu em outras videocolunas, o que é a dimensão da sustentabilidade, hoje então a gente fala um pouquinho da sustentabilidade social. E dois pressupostos são necessários para que ela ocorra, para que ela não fique apenas num campo metafísico, abstrato ou puramente ideológico, e faça com que a gente tenha essa participação necessária, esse engajamento necessário nas nossas vidas cotidianas. Primeiro, é a alteridade, é o reconhecimento do outro na sua absoluta diferença. Isso me parece fundamental e, de uma certa forma, um tema inesgotável, já que nós não conseguimos nos apropriar da totalidade do nosso próprio ser, muito menos da outra pessoa. Então, reconhecer as diferenças que existem em tantos outros territórios, culturas e seres humanos é o primeiro passo para que nós possamos, então, instituir e desenvolver cotidianamente os nossos projetos de convivência. O segundo pressuposto é a dimensão de uma ecossofia do sensível, ou seja, como é que nós vamos de fato desenvolver uma razão sensível a partir dos diferentes saberes, das diferentes matrizes que existem nas relações subjetivas e quando elas são compartilhadas por meio das experiências. Então isso faz com que cada vez mais a gente possa buscar esses sistemas de modo a compreender como que esse tipo de condicionamento, ou talvez não seja a palavra mais adequada, mas como de fato a perspectiva da sensibilidade, daquilo que tem a capacidade de provocar em nós algo, seja positivo ou seja negativo, para que nós então possamos sair de um cenário de apatia, da ausência desse sentir, e que consigamos cada vez mais desenvolver essa imagem de humanidade que a gente projeta, arquiteta e espera que aconteça na vida cotidiana. Essa ecossofia do sensível, então, ela vai exatamente permitir com que nós possamos cada vez mais trilhar, ainda que nas beiras da incerteza, os limites, as armadilhas e as esperanças daquilo que é o projeto de conviver em sociedade. Tendo esse pressuposto, tendo esses dois pressupostos falados, então a gente sabe que há um rol de possibilidades a serem trabalhadas com a sustentabilidade social e que eu não vou me aprofundar aqui, mas que é necessário reconhecer essa característica. Ou, falando de outro modo,
o que existe de atual no contemporâneo. Slavoj Žižek, por exemplo, dizia que é só possível contemplar e pensar a novidade do novo a partir das lentes daquilo que era eterno no velho. E, em certa medida, ele tem razão. Por isso que na sustentabilidade social nós não podemos nos deixar levar pela lógica da inovação pela inovação. O que vai ser a inovação destruidora no pensamento do Luc Ferry? E ela é, em boa parte, desenvolvida pela razão instrumental que elege qualquer meio para atingir as suas finalidades. Então, nós estamos nessa espiral profunda de indiferença e frenética o tempo todo, porque nós queremos nos modernizar. E modernizar não é necessariamente pensar, por exemplo, as questões da modernidade, muito menos a questão do contemporâneo. Então, nós precisamos ver nas diferentes experiências históricas o que reside para que a gente possa desenvolver essa comunhão de sensações, percepções, de experiências, por exemplo, para que a gente possa traduzir a novidade do novo pensado de forma responsável. Por isso que talvez a expressão do Schumpeter seja mais indicativa, a ideia de uma destruição criadora que parte exatamente de um momento mais reflexivo, de que ela consiga de fato movimentar o corpo social, certo? Vai causar instabilidades, vai causar períodos de incertezas, mas depois ela consegue trabalhar também momentos de estabilidade. A lógica da inovação destruidora não trabalha nesse sentido, ela apenas vai fazer com que haja uma preocupação bastante intensa com a geração de novos mercados, novos produtos, novos consumidores, sem que a novidade do novo seja algo realmente novo, mas apenas pequenas situações secundárias que não têm muitas vezes maiores relevâncias às melhorias de desenvolvimento, de mitigação das desigualdades, das indiferenças, dos fanatismos que nós percebemos tanto hoje, dos discursos em nome do bem e do mal, de Deus, da ciência, e entre outros exemplos. Então a sustentabilidade social ela é um desafio paradoxal, ela incorpora a própria dimensão da sustentabilidade, o anúncio de um tempo que não é. Então, portanto, ela vai recorrer a uma tarefa muito pontual nossa, que é ver o invisível, como diria Michel Henry, na medida em que ele traduzia os estudos de Kandinsky. Então, esse ver o invisível, por exemplo, é reconhecer minimamente, principalmente quando Henry falava da dimensão da arte em Kandinsky, de que a vida não é um objeto, a vida não se objetifica, mas o que é que ela tem pelas suas tonalidades, cores e sons, capazes de provocar em nós sensações construtivas, sensações de participação, sensações de possibilidade de novos horizontes, certo? Talvez aí esteja a própria essência da arte da sustentabilidade, né? Rememorando aqui as palavras de Kant, não é a questão de você ter a representação de uma bela coisa, né? Mas uma bela representação de algo. E é essa bela representação que nós precisamos buscar pela ecosofia do sensível, a partir do momento em que existem múltiplas e diferentes possibilidades humanas de convivência, que nem sempre conseguem se resumir nas atividades legislativas do Estado, no seu caráter monista, por exemplo, e cujo monopólio
de vários poderes, por exemplo, muitas vezes ignoram também essas diferenças. Então, no maior espírito democrático, nós precisamos buscar essas ecosofias do sensível, e aí, de fato, nós teremos a vida como uma bela obra de arte, uma obra de arte, talvez, como diria Mafezoli, genuinamente barroca. E é aí, então, que nós talvez não nos deixemos levar tanto pela novidade do novo e possamos ponderar um pouco mais sobre aquilo que é indispensável para pensarmos o bem comum, a vida comum, a humanidade que está espelhada em todos nós. Por hoje é só, meus amigos. Espero vocês para uma próxima videocoluna e desejo a todos uma excelente semana. Um forte abraço e um grande dia para todos.